Bom, como eu falei, para lidar com dados geoespaciais, uma das bibliotecas que a gente vai utilizar, que é nova, é o GeoPandas. E o GeoPandas, como o próprio nome sugere, ele é uma extensão da biblioteca Pandas. E se a gente for olhar para a estrutura do GeoPandas e quais são os objetos que ele tem, a gente vai notar que eles são muito similares ao que a gente já viu na biblioteca Pandas. Então, o principal objeto que representa uma tabela no GeoPandas é o que a gente chama de GeoDataFrame. E se a gente for olhar para o GeoDataFrame, ele nada mais é do que uma extensão, ou seja, uma subclasse do DataFrame, que pode armazenar um novo tipo de coluna, que são as colunas geométricas, que são aquelas que são utilizadas para realizar operações geoespaciais. Então a gente pode pegar aqui GDF, a gente vai ver que tem uma coluna chamada Geometry, que a gente consegue ver claramente que é diferente de todas as demais, porque tem esses polígonos aqui que a gente já vai ver. Então, o GeoPandas ele tem esse GeoDataFrame, com a subclasse DataFrame, com essa coluna geométrica. E como a gente sabe, todas as colunas no Pandas são nada mais do que séries. Então essa coluna geométrica é o que a gente chama de GeoSeries, que é uma subclasse da série que é específica para armazenar geometrias. E aí, se a gente olhar para o GeoDataFrame com o GeoSeries, ele vai ter também um conjunto de colunas que são séries normais, ou seja, que tem dados tradicionais, como números, booleanos, textos e tudo mais. Então, todos aqueles métodos e funções que a gente viu para o Pandas, o DataFrame ou para séries, aqui também vale. A grande diferença é essa coluna geometria, que vai dar para essa coluna específica alguns métodos e atributos particulares, e para o GeoDataFrame a gente também vai observar alguns métodos e parâmetros e atributos que são particulares desse tipo de estrutura. E aí cada geosérie pode conter qualquer tipo de geometria. Então aqui, quando eu abri, vocês viram que tinha um polígono, mas a gente vai ver que tem outras geometrias, por exemplo, pontos, linhas, séries de linhas e assim vai. E que você até pode misturar num único array. Então, diferente da limitação que a gente tinha em séries de dados, não que seja uma limitação, a gente poderia ter objetos misturados, mas aqui a gente pode misturar elas num único GeoSeries. Mas o que é importante das estruturas geométricas, que é muito diferente das estruturas numéricas, é que elas estão sempre associadas ao que a gente chama de CRS, que é um Coordinate Reference System, ou um sistema de coordenadas referenciado. E o que esse CRS significa? Bom, essencialmente, quando a gente olhar para as nossas geometrias, e aqui eu vou pegar novamente o meu GDF para vocês olharem, se você for ver, um polígono, a gente sabe que ele tem, aqui isso é longitude e latitude, tá? Só para vocês saberem que no GeoPandas eles ficam invertidos. Então, longitude e latitude aqui é uma coordenada x e y, por exemplo, né? Então, um mapa geográfico, ele nada mais é do que uma coordenada 2D que representa uma coordenada num espaço tridimensional, porque no final a nossa Terra não é plana, ela é esférica com a achatada nos polos. E por conta disso, quando eu falo de transformar um sistema, pegar uma coordenada 2D para representar um ponto nessa esfera, o que eu estou fazendo é uma aproximação. E mais do que isso, se eu tento representar o meu espaço, a minha esfera, num plano 2D, vai haver distorções associadas a isso. Então, esses sistemas de coordenadas referencial, o que eles fazem é justamente utilizar um método de projeção desse espaço 3D num plano bidimensional, como é o caso que a gente tem aqui. E quando a gente toma a decisão de vamos fazer um geoplot, vamos plotar gráficos regionais, ou vamos representar, ou vamos fazer cálculos em cima dessas coordenadas, a gente precisa tomar a decisão de qual sistema de referência a ser utilizado.
Que no caso dos mapas que a gente carrega, que vem do IBGE, o IBGE já usa um sistema coordenado que é adequado para a representação de mapas do Brasil especificamente. Na verdade, eu acho que é específico para a América do Sul. Só que existe toda uma família de projeções que a gente pode utilizar, que são essas três aqui, as projeções cilíndricas, cônicas e planares. Então é relativamente fácil de entender. É como se a gente pegasse um objeto 3D qualquer, passasse ele por cima da nossa esfera e aí cortasse ele para ele virar um papel. Então no caso do cilindro, eu pego minha esfera e coloco ela em volta num cilindro, abro esse cilindro num plano. No caso das cônicas, eu passo um cone, abro o cone e vejo. No caso das planares, eu estou olhando minha esfera de cima, essencialmente. E aí cada uma esses sistemas de coordenadas tem suas vantagens e desvantagens, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Na verdade, eu deixei um link se vocês quiserem olhar os detalhes desses caras aqui. Mas é importante que vocês tenham ciência de qualquer representação 2D da nossa esfera vai ter distorções. Então, escolher o sistema de coordenadas adequado vai ser importante tanto para mostrar o gráfico da melhor maneira possível, quanto para cálculos como área e perímetro de regiões serem corretamente calculados. No caso, a enorme maioria dos cálculos que a gente vai fazer vão ser em cima das projeções cilíndricas, né? Em cima dessa família de projeção. Mas o que vocês precisam saber? Que toda geossérie vai estar associada a um CRS específico. Mas um GeoDataFrame pode ter mais de uma geossérie. Então você pode ter mais de uma coluna de geometria e, portanto, você poderia ter cópias da mesma geometria em diferentes sistemas coordenados para fazer cálculos ou projeções distintas. O que é importante vocês lembrarem é que, primeiro de tudo, um GeoDataFrame só tem uma geossérie considerada ativa. Porque, como eu falei, o GeoDataFrame ele vai ter métodos e atributos associados a uma geossérie. E esses métodos e atributos vão estar associados a uma única coluna, naturalmente, que é a geometria considerada como ativa. Tá? Por fim, o que eu queria apresentar para vocês é sobre os diferentes objetos geométricos, tipos de geometria que a gente tem para trabalhar dentro do GeoSérie. E todas as geometrias, elas são trabalhadas por meio de uma biblioteca, que é a biblioteca do Shapely, que ao você instalar o GeoPandas, ela já vem instalada como uma dependência. E o que essa biblioteca define é um conjunto de objetos de geometria que tem atributos e métodos específicos para cada uma dessas geometrias. Então, a gente pode entender aqui os principais tipos de geometria com a qual a gente pode trabalhar. O primeiro deles são os pontos, que eu posso vir aqui e no Shapely.geometry, e aqui eu vou dar um import, e aqui você tem vários tipos de geometria que você pode importar. No nosso caso, o primeiro é o ponto. E você pode definir um ponto como simplesmente uma posição qualquer, x e y, no meu eixo cartesiano. Aqui eu posso definir tanto colocar 0 depois 0, ou colocar uma tupla de zeros aqui. E aqui eu tenho a definição do meu ponto 00 qualquer, que por sinal o Jupyter consegue projetar na sua tela. Você claramente não está vendo os eixos cartesianos aqui, mas plotando vários pontos a gente conseguiria entender qual que é qual. Então o ponto ele é simplesmente esse sistema de coordenado de duas dimensões. E aí note que aqui ele não tem qualquer indicação de que isso é uma latitude ou longitude. Então ele simplesmente entendeu isso aqui como um ponto no espaço XY. Nesse momento ele não tem esse CRS associado. A gente tem que fazer essa associação para que ele consiga plotar isso na minha tela. Depois a gente tem o line string, que é muito... A lógica é simples, né? É um segmento de linha, essencialmente. Então eu posso pegar aqui, minha linha é um line string, e o que o line string vai precisar receber são dois pontos. Então eu vou colocar aqui o ponto 00 e o ponto 11,
e eu posso olhar para a minha linha e você vai ver, aqui está o 00, aqui está o 11, ele desenhou essa linha verde aqui. Então, esse é o line string, é simplesmente uma linha. O line ring, muito parecido com line string, só que ele vai receber primeiro uma terceira coordenada, isso é obrigatório, e é linear ring, não é line ring, linear, linear, e aqui eu vou chamar isso aqui de ring. E ele vai receber uma terceira coordenada, porque a ideia do line linear ring é que ele vai fechar um loop. Então aqui está o 00, aqui está o 1, aqui está o 10, e aí ele conectou o último ponto com o primeiro ponto e ele formou aqui um triângulo. O polígono, muito similar ao linear ring, ele também vai ser um conjunto de pontos que vão fechar numa superfície. Só que a diferença do polígono para o line ring é que no caso do linear ring, no caso do linear ring, eu estou interessado na borda. No caso do polígono, eu estou interessado na superfície. Aqui no caso eu criei um polígono de 3 lados que é um triângulo. Veja que ele preencheu o centro desse triângulo com verde. E aqui eu tenho as minhas coordenadas 00, 1, 1, 10. E por fim, a gente tem as multigeometria, que a gente tem eu posso colocar aqui até multi, e aí vocês vão ver que a gente tem o multipolígono, o multiline string e o multipoint. Não faz sentido ter um multilinear ring, porque por definição o linear ring ele é um espaço fechado, né? Mas essa estrutura do multipolígono ou do multipoint, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e ele vai gerar, ele vai combinar várias geometrias. Então eu posso pegar aqui o meu polígono, vou pegar aqui esse cara aqui, copiar aqui, vamos chamar isso aqui de P1, aí vamos copiar e colar. Então eu vou criar 3 polígonos aqui, P1, P2, P3, vou mudar o sistema de coordenada deles, então esse aqui vai ser 1, 1, 1, 2, 2, esse aqui vai ser 2, 2, 3, 2, 3, e aqui 2, 3. E aí o meu multipolígono, a definição dele vai ser o polygons, é igual a multipolígono, eu posso colocar aqui uma lista de polígonos, P1, P2, P3. E aí, a gente pode checar aqui no polygons, G1s, é uma lista, é justamente essa lista de geometrias que eu passei aqui. Então ele tem 3 geometrias associadas a ele, e eu posso verificar como é o meu multipolígono. E aqui você está vendo 0, 0, 1, 1, 1, 0. Aí aqui tem no 1, 1 é esse ponto compartilhado. Então aqui eu tenho 1, 1, 2, 2, 2, 0. E aqui eu tenho 2, 2, 3, 3, 3, 0. Então ele formou esses 3 polígonos aqui que não necessariamente precisariam ser conectados. Por exemplo, se eu tivesse trocado, esse cara aqui está no 2, 2. Vamos colocar ele no 2, 1. Veja que ele desconectou os meus polígonos aqui nesse caso e ele ainda funciona. Então a ideia do multipolígono é gerar várias geometrias combinadas. Isso é especialmente interessante quando eu tenho alguns tipos de descontinuidades nas minhas geometrias, ou eu tenho essas intersecções que são totalmente pontuais. E a gente vai ver, quando a gente carregar o GeoSeries, que os principais geometrias com a qual a gente vai trabalhar é o polígono, o multipolígono e o ponto. Essas são as 3 principais, mas saibam que, dependendo do tipo de aplicação geográfica que você quer fazer, existem todas essas outras geometrias com a qual a gente pode trabalhar. E aí agora a gente vai ver como trabalhar com esses GeoData Frames.